Oi pessoal da segunda série, tudo bem? Bom, até que enfim hoje nós vamos entrar na trigonometria na circunferência, ou ainda no ciclo trigonométrico, tá bom? Nós vimos trigonometria nos triângulos retângulos, aprendemos várias coisas sobre seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo, né? E agora nós vamos entrar então com a matéria trigonometria no círculo, ou na circunferência. Então vamos lá, vamos começar, né? Lembrando vocês sobre o que é uma circunferência. O que é uma circunferência? É somente essa linha aqui, ó. Essa linha ela tem infinitos pontos, um encostadinho no outro, e todos esses infinitos pontos têm a mesma distância do ponto central. Então a gente costuma dizer que a definição de circunferência é todos os pontos, a união de todos os pontos que equidistam do centro da circunferência, certo? Tem a mesma distância do centro. Quando você coloca um ponto na frente do outro e todos eles têm a mesma distância do centro, então você formou com isso o desenho de uma circunferência. Muito bem. Esse ponto O de origem é o centro da circunferência e esse R que eu coloquei aqui é a distância entre o centro e qualquer um dos pontos da circunferência. Eu tracei um raio, mas aqui existem infinitos raios, tudo bem? Então, o raio é isso aqui, ó, a distância do centro até a circunferência. Diâmetro é outra palavra que aparece muito, é quando eu tenho o raio duplicado. Então, por exemplo, ó, se eu medir a distância daqui até o centro e prolongar isso até o outro lado, eu vou ter dois raios emendados. Isso é o nome do diâmetro, ou a bitola da circunferência. Que palavra horrível, mas é isso aí, tá? Então, o duplo raio é também chamado de diâmetro. Ele é chamado de a maior corda de uma circunferência. O que é uma corda? Ó, se eu colocar um ponto aqui e eu riscar, isso chama corda da circunferência. A maior que existe, não tem jeito de ter maior, é o diâmetro. Ó. O diâmetro passa pelo centro, então o diâmetro sempre será a maior corda de uma circunferência. Tudo bem? E a circunferência em si, que é esse risco redondo aqui, né, pessoal? É a circunferência, ela tem um comprimento. Então, eu posso começar num ponto, dar a volta completa até o mesmo ponto. Então, essa distância de uma volta completa, ou perímetro, é chamado de comprimento de uma circunferência. Então, o C, comprimento ou perímetro da circunferência, é a circunferência, entre aspas, esticada, né? Então, se eu conseguisse cortar aqui essa linha e esticá-la, essa linha esticada é o comprimento da circunferência. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em circunferência é sobre o número π, cujo símbolo, né, esse símbolo grego aqui, ó, né, dois risquinhos, parece um tio em cima. Então esse é um símbolo, tá bom? Que a gente lê π, é uma letra do alfabeto grego, tá ok? Como que foi obtido esse número π? Esse número π, pessoal, ele foi descoberto assim 4.000 anos antes de Cristo, lá pelos babilônios, pelos egípcios, que eram uma população muito curiosa, né, no ramo da matemática. Então, olha que coisa interessante. O que eles descobriram? Eles descobriram que se eles medissem em volta de qualquer coisa redonda, quando eles pegassem esse valor que eles tinham descoberto pelo comprimento da coisa redonda e fizessem uma conta de dividir pelo diâmetro, né, pelo duplo raio da mesma coisa redonda, o resultado daria sempre 3. Eles nem sonhavam em 3,14, imagina agora que tem infinitas casas depois da vírgula conhecidas. Mas imagine vocês há 4.000 anos antes de Cristo, numa época que não existia fita métrica, régua, nada com uma medida de precisão, não existiam também os números como eles são hoje, as contas de dividir, né, os algoritmos como eles são hoje, calculadora, nada disso. Imagine você, né, um pessoal então que há 6.000 anos atrás descobriram uma coisa dessa. Eu acho isso incrível, tá? Então eles, por curiosidade pura, né, um experimento empírico totalmente, tudo que eles mediam redondo, eles marcavam o valor lá. Aí eles dividiam pelo diâmetro aquela mesma circunferência redonda lá, e eles descobriram que a divisão dava sempre 3. Cabia 3 vezes o duplo raio, ó, cabiam 3 vezes o duplo raio dentro de uma circunferência esticada. Depois, com o passar do tempo, a matemática evoluindo, hoje sabemos que eles estavam errados. Mas eles erraram o quê? Por 14 centésimos, né? Então eu acho pouco para considerar eles que não estavam fazendo uma coisa bem feita. A gente sabe hoje
que se eu dividir o comprimento de qualquer circunferência pelo seu respectivo diâmetro, o resultado vai dar aproximadamente 3,14, 15, 92, etc. Aqui eu estou arredondando aqui para 3,1416 ou ainda como o pessoal mais arredonda, 3,14, tá bom? Esse número aqui, vocês estudaram ele já no 9º ano, no 8º ano, sabem que é um número irracional, ele é um decimal infinito, que não é uma dízima, cada hora dá uma casa diferente, então ele é chamado de número irracional, tá bom? Então, como que o número π é obtido? Assim, ó, dividindo o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, certo? Onde então esse número recebeu um nome especial, né? Porque vinha do grego lá de spherion, cujo símbolo era o π, e aí o símbolo da esfera era o π, por isso que ele recebeu o nome carinhoso de π hoje em dia. Então o π é aproximadamente 3,14, esse c é o comprimento, a volta completa da circunferência, d é o diâmetro é o duplo raio, ó, 2 raios dá o diâmetro, e assim, se nós pegarmos essa simples definição, ó, isso não é uma fórmula, isso é uma coisa que acontece. Quando eu divido o comprimento pelo diâmetro, dá 3,14 aproximadamente. Então, se eu pegar essa coisa que acontece aqui, né, e eu multiplicar isso em cruz, ó, coloco 1 embaixo do π, c vezes 1 é igual a c, e π vezes d é igual a πd. Lembrando que d é o diâmetro são 2 raios, então nós temos que o comprimento de qualquer circunferência é o π, que é o 3,14, vezes o seu diâmetro, ou ainda, ó, substituindo o d por 2r, colocando o π no meio para ficar mais bonitinha a fórmula, eu posso ter aquela fórmula famosa de comprimento de qualquer coisa circular, que é 2πr, tá bom? Então, ó, o 2r é o diâmetro e o π é o π, certo? E aí vamos fazer um exercício que contempla isso aqui, ó. Qual o tamanho da volta de uma circunferência? Em outras palavras, o comprimento da circunferência, né? É a volta que ele quer saber, ó, o comprimento da volta. Qual o tamanho da volta de uma circunferência cujo raio é 5 centímetros? Simples. Só pegar essa formulinha aqui, ó. Comprimento é igual 2 vezes π vezes r e fazer a continha. Então, ó, comprimento vai ser 2 vezes o π. A gente sabe que vale aproximadamente 3,14. Quando não disser nada, a gente considera 3,14. Vezes o raio dessa circunferência, que são 5 centímetros. Aí fazemos essa conta, ó. Comprimento é igual, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. Como a unidade aqui era o centímetro, então aqui nós vamos ter centímetro também. Então, uma circunferência de raio 5 centímetros, se a gente cortasse e pudesse esticá-la, quando esticado iria dar 31,4 centímetros aproximadamente. Ó, eu digo aproximadamente porque a gente usou 3,14, que é um número que tem infinitas casas e, lógico, não dá para considerar todas. Tudo bem? Mais um exemplinho aqui, ó, mais um exercício de exemplo. Quanto mede o diâmetro? Ó, o diâmetro, quanto mede, também é a mesma coisa que saber o duplo raio, tá? Quanto mede o diâmetro de uma circunferência cujo comprimento é 1 metro? Então, a gente pode fazer assim, ó. Comprimento é igual a π vezes d. Ou fazer 2πr e depois de descobrir o r, multiplica por 2 para fazer o diâmetro, tá? Mas já tem assim, pode fazer dessa forma. Comprimento é 1, ó, o comprimento foi dado, é 1. O π é 3,14 aproximadamente e o diâmetro é a pergunta. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, 1 é igual a 3,14 vezes d. Eu quero o d, quem está multiplicando é que passa embaixo dividindo. Então, eu vou dividir 1 por 3,14. Aí, eu vou pegar, ou fazer a continha normalmente, ou pegar a calculadora, ó. 1 dividido por 3,14, nós teremos 0,3184. Então, ó, 0,3184. Muito bem, o que é isso? Ó, metro é a unidade do comprimento. Então, o diâmetro deu isso em metros, certo? Então, 0,3184 metros, ou também poderia dizer que são 31,84 centímetros, certo?
Olha lá, 0,31 metros, transformando em centímetro, 31,84 centímetros. Tudo bem, pessoal? O que mais? Agora nós já vamos passar para frente. Ó, entrando ainda no círculo, né? Vamos lembrar algumas coisas para quem não sabe ou para quem já esqueceu, né? E para quem não sabe, pode até aprender totalmente agora. Então, arco barra ângulo. Arco e ângulo é a mesma coisa? Primeira coisa, gente, toda vez que nós temos uma circunferência, um círculo, algo redondo, quando a gente vai medir arcos e ângulos, o sentido é sempre anti-horário. O que é sentido anti-horário? Ó, se você pegar um relógio analógico, você vai ver que o ponteiro gira para cá, ó. Então, girar para cá, ó, para cá, é o sentido horário. Se esse é o sentido horário, ó, se os ponteiros giram nesse sentido, anti-horário é quando gira para lá, tá? Então, anti-horário é o sentido para lá. Então, arcos e ângulos, eles giram sempre no sentido anti-horário. Isso não pode esquecer, é uma convenção que se tem. Coloquei aqui uma circunferência, fiz algumas coisas coloridas e escrevi a legenda, ó. Arco AB representa assim, ó, AB, tipo uma sobrancelha em cima, tá vendo? Um arquinho. Então, arco AB, a gente vê quando vê essa especificação, ó, duas letras maiúsculas e um arquinho em cima. Então, a gente lê isso, arco AB. Por que eu não coloquei o arco aqui em cima? Porque senão ficaria arco AB, tá? Então, isso é igual a isso. Quem é o arco AB? Quem é o arco BA? É a mesma coisa? Não, senhores. Então, ó, aqui está o B, a letra B, aqui está a letra A. Se o sentido tem que ser anti-horário, então o arco AB, ó, saindo de A, chegando no B no sentido anti-horário, é isso que eu faço, ó. Então, o arco AB, pessoal, é este daqui, ó. Este aqui é o arco AB, ó, este aqui, arco AB. Já o arco BA, ó, eu tenho que sair do B e chegar no A no sentido anti-horário. Então, é esse arco cor-de-rosa inteirinho aqui, ó. Então, o arco BA, pessoal, é esse rosa aqui, ó. É outro arco, tá vendo? Então, não é a mesma coisa, AB e BA. Ó, A chegando no B no sentido anti-horário. Então, é o arco laranja. Agora, B, saindo de B e chegando no A no sentido anti-horário, é o rosa. E ângulo, o que é ângulo? O ângulo, pessoal, ele é uma abertura. O arco é isso aqui, ó, tem um ângulo, nesse caso é um ângulo central, porque aqui está o centro da circunferência, tá? Então, se eu determinar aqui uma abertura, essa abertura vai provocar nessa circunferência dois arcos, o arco AB e o arco BA. Então, esse ângulo, ó, o ângulo que eu tenho aqui, ó, essa abertura, ela provoca, ela gera na circunferência dois arcos, o arco AB, que é o laranja, e o arco BA, que é o rosa. Agora, o ângulo, ele se chama ângulo AOB. Então, é um ângulo isso aqui, ó. Mesma coisa, sentido anti-horário também. Então, quem é o ângulo AOB? Ó, AOB, sai de A, passa pelo centro O e vai até o B no sentido anti-horário. Então, é esta abertura aqui, ó. Esta abertura aqui é a abertura do ângulo AOB. E o ângulo BOA, que a gente coloca um chapéuzinho assim, ó, circunflexo em cima do vértice, tá bom? O ângulo BOA não é esse aqui, essa abertura, é essa aqui, ó. Por quê? Porque sai do B, vai até o O e vai até o A no sentido anti-horário. Então, é esse ângulo de abertura azul aqui, certo? Então, ó, o ângulo BOA, ele é o ângulo de abertura azul. Entenderam a diferença, então, entre arco e ângulo? E que tem diferença entre AOB e BOA e assim por diante? Porque depende tudo de ir sempre no sentido anti-horário. O ângulo é a abertura, ele inclui sempre o centro, tá? É o ângulo central, nesse caso aqui, porque a origem está no centro da circunferência. E o arco não, é na beirada, na volta da circunferência, certo? Diferença entre arco e ângulo, espero que tenha sido entendida. Se não estiver, é só me chamar no WhatsApp depois. O que mais que nós vamos aprender de novidade hoje? Unidades de medidas de arcos ou de ângulos, tanto faz, tá bom? Então, como dá para medir arcos e ângulos? Dá para medir em graus, que é como vocês conhecem até agora, até o 9º ano aprendeu isso, e em radiano,
que vai ser a novidade hoje, tá bom? Eu vou explicar para você já já o que é um radiano. Então, olha só. Primeiro, vamos lembrar o que é um grau. Um grau, gente, um grau, ó. Essa bolinha aqui no ar à direita, sem o risquinho embaixo, não fica primeiro, tem nada a ver com primeiro, tá? Um grauzinho, ele é 1/360 da medida do ângulo total da circunferência. Então, por exemplo, ó, se eu pegar uma circunferência todinha, a volta completa, lembra que é 360 graus? Tá? Então, se toda a volta angular, toda a medida angular é 360 graus, eu posso dizer que se eu dividir isso aqui em 4, eu vou ter 4 quadrantes, tá bom? Onde esse aqui é o primeiro, ó, porque lembra que o sentido é anti-horário? O sentido é para lá, ó. Então, se o sentido é anti-horário, esse é o primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. Depois, o segundo quadrante, ó, segundo quadrante vai de 90 a 180 graus. Aí, o terceiro quadrante vai de 180 a 270 graus. E o quarto quadrante vai de 270 a 360 graus. Ó, de 90 em 90, por quê? 360 dividido por 4 dá 90. Então, ó, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360, que é a volta completa. O que é um ângulo de 0 grau? Ó, um ângulo de 0 grau, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui são as semi-retas, as perninhas do ângulo. Então, aqui está o centro, faz de conta. Ó o que é 0 grau, ó. Quando não tem nenhuma abertura entre uma semi-reta e outra, totalmente fechado. Então, isso é um ângulo de 0 grau. Então, 0 grau, se eu for abrindo, ó, 0 vai subindo, aumentando, aumentando, aumentando. Temos um ângulo de 90 graus aqui. Se eu aumentar, ó, faz de conta que tá reto isso aqui, tá? Seria um ângulo raso ou de 180 graus. Aí, se eu for aumentando, 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 ó, daqui até aqui, 270 graus. E se eu der a volta completa, ou seja, daqui até aqui por fora, eu tenho um ângulo de 360 graus. Então, o ângulo de 0 não é igual ao de 360. Ó, o de 0 é assim, ó, não abre nada. E o de 360 é abre, tchurururururu, faz de conta que eu não fiz isso? Abre tudo. Então, 360 é daqui até aqui. E 0 não, 0 é aqui só, não tem nada. Tudo bem? Então, essas são as medidas dos ângulos em graus, que a gente consegue fazer também no transferidor. Ó, se eu tiver um transferidorzinho aqui, ó, 0 grau, aí eu vou indo 0, 90, 180, ó, de 1 em 1 grau, de 10 em 10 graus, de 5 em 5 graus, a circunferência completa, sempre 360 graus, meia volta, 180, ângulo raso, tá bom? E a novidade super nova é o radiano. O radiano, provavelmente você não estudou no ensino fundamental, a menos que você tenha estudado numa escola particular, né? Sei lá, uma escola muito forte de matemática, você pode até ter visto um pouco de ângulo em radiano. Mas, basicamente, o radiano realmente é uma coisa que a gente estuda no ensino médio. Então, eu vou ensinar para você o que é um radiano. Ó, um radiano, é assim que a gente escreve, um radi, tá? Ele é a medida angular de um raio na circunferência, tá? Então, ele é a medida angular de um raio na circunferência. É ruim de ver isso aqui, gente. Eu vou mostrar para você o que é um radiano. É assim, ó. Desenhei uma circunferência qualquer, tá bom? Ó. Aí eu vou colocar aqui a abertura para medir um raio. Todo mundo concorda que isso aqui é um raio, ó? A medida de um raio. Um raio. Aí, gente, se eu marcar um pontinho aqui, eu vier aqui com o meu compasso e simplesmente transportar essa medida para cá, ó. Isso parece um radiano. Ó, se eu transportar a medida de um raio para cá, isso parece um radiano, mas não é. Por que não é? Porque aqui, gente, ó, é arredondado, não é reto. E o raio é uma medida linear, uma medida reta. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Eu vou compensar o fato de que a circunferência é arredondada e vou abaixar um pouquinho essa medida linear, ó. Baixei um pouquinho, tá? Diminui um pouquinho, ó. O raio esticado é maiorzinho, tá ruim de enxergar isso aí, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo reduzir a luz, ó. Isso é um raio, ó, isso é um raio, tá? Se eu simplesmente transportar para cá,
assim, ó, vai parecer um raio, mas não é, porque aqui é arredondado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma diminuidinha aqui, ó, nesse tamanho do raio, para compensar o efeito de que aqui é arredondado. Depois de esticado, isso aqui fica o tamanho de um raio. Aí eu vou marcar, ó, isso aqui é aproximadamente 1 radiano. Tá vendo, ó? É a medida de um raio, só que esticado. Então, como aqui é curva, eu tenho que descer um pouquinho. Aí eu vou transportar essa medida de 1 radiano para a circunferência, ó. Transportei aqui, ó, aqui também. Então, aqui vai ser o meu segundo radiano, aqui é o primeiro radiano, segundo radiano. Aí eu já peguei essa medida aqui, ó. Vou transportar ela para cá, ó, para cá. Aqui eu vou ter o meu, ó, terceiro radiano, 3 radianos. Depois vou transportar essa mesma medida para cá, ó, para cá. Aqui eu vou ter o meu quarto radiano, ó, 4 radianos. Depois vou transportar mais uma aqui para cá, até acabar a circunferência, ó, mais uma vez. Aqui é o meu quinto radiano, ó, 5 radianos. E depois vou fazer o último aqui, ó, mais um aqui, que esse ponto será o meu sexto radiano, tá? Então, aproximadamente, eu fiz isso aqui, estiquei uma medida aqui, que era reta. Se eu colocasse do jeito que estava, ia parar aqui em cima. Então, para compensar, eu baixei um pouquinho, tá bom? E aí, eu percebo que na circunferência cabem 6 raios esticados e sobra uma parte. Essa parte, pessoal, é 0, ó, então cabe aqui, ó, 1 radiano, 2, tá, lá. Aqui cabe, essa sobra, gente, ela é 0,28 etc de radiano. Ó, isso é 1 radiano inteiro, 2, 3, 4, 5, 6, e sempre vai sobrar esse pedaço que é 0,28 radianos aproximadamente. Só que olha que interessante, ó, então na circunferência completa, então, ó, na volta toda cabem, então na volta toda cabem 6,28 reticências radianos. Ó, na volta toda, na circunferência completa, cabem 6 radianos inteiros e sempre sobra 0,28, etc. Só que eu queria que você olhasse o que é 6,28 reticências. Lembra desse número? Ó, é 2 vezes 3,14 reticências. E o que é o 3,14 reticências? É o π. Então, eu vou te dizer o seguinte, ó, portanto, na volta completa cabem 2 π radianos. É a medida angular de uma volta completa em radianos, tá? Então, ó, numa circunferência, em graus, cabem 360 graus. E em radianos cabem 2π, porque é 2 vezes 3,14, que dá os 6,28 radianos. Então, é por isso que a gente fala assim para o aluno, ó, na circunferência, 360 graus correspondem a 2π radianos. Essa equivalência a gente vai usar ela na aula que vem, tá bom? Eu só vou encerrar a aula aqui para não ficar muito longa a aula, porque já tem mais de 23 minutos. Na aula que vem a gente vai pegar então dessa equivalência para frente. Então, em graus, na circunferência cabem 360 e em radianos cabem 6,28, que é 2 vezes 3,14, que é a mesma coisa que 2π radianos, tá bom? É isso, até a próxima.